Salve, salve, mais um Complemente Podcast, Fabiano Assis e Malu Pires, como sempre, para falarmos sobre temas que às vezes ficam um pouco obscuros aí na internet, esse mundo da internet, né? Sempre falando de saúde mental, e hoje a gente trouxe o primeiro-tenente Agnaldo, do Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro. Pô, não é terapeuta, não é Diferente. psiquiatra, não é psicólogo, não é... Porque como é que uma pessoa do Corpo de Bombeiros está fazendo complemente hoje, né? E é para falar sobre um trabalho maravilhoso, espetacular. Assim, eu fiquei encantado quando o nosso produtor aqui, maravilhoso produtor, nos deu a ideia de chamar você aqui para o nosso podcast, porque quando a gente fala de saúde mental, as pessoas sempre querem falar da parte boa, né? Mas a gente tem que olhar às vezes para a parte ruim para poder, de fato, fazer com que as pessoas saiam desse loop infinito de pensar em coisas negativas e chegar onde a gente não quer, que é suicídio, né? É um tema sério, difícil de ser abordado aí nas mídias, mas o Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro, e aqui está representando o Tenente Aguinaldo, tem um trabalho maravilhoso, até com essa bandeira que eu quero que ele explique depois com calma. É um trabalho para evitar com que as pessoas tentem chegar nessa situação que ninguém quer, né? E eu acho que nem a pessoa que está tentando fazer quer de fato fazer isso, né? Mas é um ambiente que ela acaba se vendo sem saída, né? Eu acho que é um pouco disso, né? Verdade. Aguinaldo, muito obrigada por você ter vindo aqui, contribuir de uma forma tão diferente, mas tão profunda, né? Hoje vamos falar de um tema, né, como ele falou, a gente sempre fala de saúde mental, mas de uma forma diferente e muito sério. Então, muito obrigada por você ter vindo aqui e trazer essa sua vivência, né? Porque nada melhor do que a gente viver essa dor e trazer no dia a dia, né? O quanto isso é profundo e verdadeiro aqui no que você vai trazer para a gente. Muito obrigada. Eu fico muito grato pelo convite, né? Muito honrado também e muito satisfeito porque a gente pode passar, né, para as pessoas aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente aprende, um pouco da nossa profissão, né? E fazer com que as pessoas que entendam que viver sempre vai ser o melhor caminho. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. É isso aí. Afinal de contas, estamos na preciosa existência humana, né? Sim. Estamos na preciosa existência humana para aproveitar, né? E não sobreviver, né? E viver de fato, né? E para começar aqui, eu vou fazer uma pergunta que todo mundo deve te fazer. Eu sou ex-militar também, acho que a pessoa não deve saber aí no Não, podcast. eu acho que você nunca falou Nunca sobre falei. essa Não, eu sua... falei com o Arlindo naquela vez que ele perguntou. Ah, Eu falei que eu foi? era general na outra vida, Ah, lembra? sim, sim, Eu sim, sou é ex-militar verdade. também. Também não, sou ex-militar. E acho que todo mundo deve te perguntar, né? Poxa, como é que foi isso? Assim, eu quero que você não sabia que você ia trabalhar com instrução para, né, Tentante. para tentantes de suicídio, né? Mas eu acho que essa vontade de ser bombeiro veio de onde? Isso é o que acontece, é um sonho de criança, né? Na minha época não tinha, 30 vou fazer 34 anos de serviço agora em Caramba, que setembro, legal. dia 11 de setembro. Então, naquela época, pouca gente tinha televisão, né? Pouca gente tinha televisão, internet nem pensar, telefone muito menos. Sim. Então, era uma época de muitos sonhos, né? As crianças queriam ser astronauta, queriam ser bombeiro. Boa, é isso aí. Muito legal. Né? Eu escolhi ser bombeiro que estava mais tangível. Né? Você sabe que eu queria ser astronauta também? Tá vendo? Eu queria ser. Porque assim, a situação financeira da minha família não era lá essas coisas. A gente não tinha televisão, por exemplo. Né? Era família que a gente não teve televisão. A gente veio ter televisão muito, muito tempo depois. E pelo fato de morar próximo a um quartel, né? Ali no centro da cidade, aquele quartel que fica ali no Campo de Santana, o quartel central. O central né? ali. Então, a rua onde eu morava era a rota de regresso deles, né? E muitas das vezes de ida também para um evento. Então, quando eu ouvia a sirene, eu saía correndo numa velocidade. Minha mãe tinha que correr atrás de mim para me segurar, porque eu ia direto para a janela. Né? Eu morava no segundo andar, né? Era um sobrado, né? Aquele prédio direito alto, né? Então, eu ia correndo, ela tinha que me segurar na janela, porque eu ficava eufórico ali, bombeiro, bombeiro, bombeiro. E uma vez teve uma ocorrência na minha rua e eu desci, né? Que tipo de ocorrência? Era um letreiro de um hotel que estava caindo, estava desabando, né? Estava desprendendo. Aí eles foram lá, né?
tirar aquilo lá, eu via, ficava maravilhado, né? Os bombeiros pulando de uma janela para outra, descendo para cá, subindo ali com agilidade, assim, ô caramba. Parecia um filme, né? Pô, acho que eu quero ser isso aí quando eu crescer. Aham. Aí foi, aí veio o sonho, né? E consegui realizar ele quando eu estava com 23 anos, né? Eu trabalhava numa corretora de valores, né? Era um serviço temporário, e era o último dia de contrato. Meu contrato acabava naquele dia, Caramba. né? Aí eu saí na hora do almoço, assim, meio desolado, desanimado, né? Pô, caramba, corri atrás de outro emprego de novo e tal. Aí eu olhei na banca de jornal lá, Folha Dirigida, né? Folha Folha dirigida, olha. Caramba! Para quem está escutando aqui, Agora você foi lá acho no que a fundo grande do maioria do baú. nosso público não vai saber o que é Não Folha vai, dirigida. né? Folha Ah, eu Dirigida acho era É um jornal da década de 80. isso, da década de 80, que era destinado a concursos. Né? Isso aí. Uhum. Tudo que era concurso era publicado nesse jornal. E tava a manchete lá com letras garrafais, né? Último dia para inscrição dos bombeiros. Caramba. Era o último dia do seu contrato e o último dia. Dia de inscrição. Não é coincidência. Não, né? é sincronicidade Não. da vida, né? Você acredita, você sabe que não é coincidência, né? Não, Isso. claro, nada. A gente fala Nada isso é aqui- por a gente acaso. fala isso aqui Boa, essa é a direto. nossa Nada é por frase. acaso. Nada é por acaso. Nada. Vocês vão ver que vocês vão ratificar que nada é por acaso daqui a pouco. Aí eu corri, né? Fui pro Instituto Banerje, né? Paguei a taxa, fui pro Lambe Lambe na Praça Tiradentes. Vocês Aham. sabem o que é Lambe Lambe, né? Sim. Banerje, pra quem não sabe, era um banco, e Lambe-Lambe, pra quem não sabe, era o lugar que eu tirava foto. Caramba! É quase uma outra língua. Eu vou né? deixar uma Tipo foto do Lambi Lambi. Deixa. É muito engraçado. Eu lembro que com o Alan ele perguntou: o que é Lambe Lambe? Explica para as pessoas. Muito bom. Foi muito engraçado. Aí fiz a inscrição, beleza. Aí passei nas provas, na prova escrita, né? Uhum. Passei no exame médico e passei também no exame físico e vamos lá, 34 anos de estrada. Que legal, que legal. Então, assim, tinha essa vontade sua de salvar vidas. Tinha. Sempre foi uma coisa latente você. Foi. Não é essa coisa só do herói, não, né? A coisa Não, mesmo do salvar vidas. tinha sim, né? Criança, né? Sim. Tinha esse negócio de herói, né? E quando eu cheguei na adolescência, esse sonho assim meio que, né? A gente foi encarando a realidade, né? Eu comecei a trabalhar como office boy, trabalhei no açougue, trabalhei no botequim, né? Também, né? E esse sonho ficou adormecido. Aí quando eu tive diante daquela banca de jornal que eu olhei aquele, caramba, Não pode ser coincidência. Né? é agora, Resgatou, né? é agora. Aí vamos lá. Legal. Que legal. E como que você chegou, né, dentro desses seus 34 anos? Há quantos anos você trabalha no curso de abordagem? O curso ele começou, a primeira edição dele no Rio de Janeiro é 2021. Tá. Em 2018, 2 militares foram para São Paulo para aprender essa técnica. É uma técnica que foi estabelecida, começou lá em São Paulo. Começou lá em São Paulo. Foi o Major Evangelista e o Subtenente Cariús. Tá. Eles foram para lá, né? Fizeram o curso com o Major, na época era o Major Diógenes, né? Esse livro que você está aqui, né? Esse livro aqui. Que inclusive nós vamos deixar na descrição Exato. do vídeo. Esse livro aí foi escrito por ele, na época ele era... É um livro que é ele era restrito, capitão, né? É restrito, né? é um livro restrito, destinado às pessoas da área de saúde, né? Uhum. Por razões óbvias. Lógico, lógico. E, Qual é o nome do livro? É Abordagem Técnica Tentativa de Suicídio. Uhum. Né? Então eles foram lá, aprenderam a técnica, né? E montaram aqui no Rio de Janeiro o curso de abordagem técnica tentativa do suicídio no Corpo de Bombeiros, no CBMERG. Tá. Né? A nossa versão aqui. Tem algumas coisas diferentes, mas basicamente é o mesmo curso que é ministrado lá em São Paulo. Lá. É essa turma aqui que Legal. está aqui com essa bandeira? Essa foi a primeira turma, né? Legal. A primeira turma. E você participou desde a primeira turma? Como Então, é que foi na primeira isso? turma eu Como é que fui foi a aluno. sua história? Na primeira turma eu fui aluno. Uhum. Eu estava lá no meu quartel, lá no GBS, né? O Grupamento de Busca e Salvamento lá na Barra. Você já era do grupamento de busca e salvamento. Ou seja, Isso. já tinha uma Já. certa relação com o tema, né? Vamos dizer assim, né? Sim, porque esse tema acompanha a gente desde a nossa formação. Quando a gente começa a atender as ocorrências, né? Ele já entra, porque entra o aviso, tentativa de suicídio, a gente tem que
Independente, tá com Independente. curso ou não, tem Se que você ir. tem curso, se você não tem curso, se você conhece, se você não conhece, né? Você é treinado em várias situações, né? E você tem que ir lá atender, Sim. né? Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essa ferramenta aí. Mas antes não tinha, não? Não tinha. Antigamente a técnica era de distrair o tentante, né? E alguém de forma súbita e física tirar ele do perigo. Eu cansei de ver isso em filmes, né? Filmes mais antigos. É sempre assim, né? Exatamente. E isso não tem mais surtido efeito, é isso? Então, não é que não surte efeito. O que acontece? Isso causa um trauma no tentante. Perfeito. Da próxima vez que ele tentar, que ele já vê o vai bombeiro, saber. ele provavelmente ele vai se atirar. Com pra cometer certeza. suicídio. Olha, espetacular. Legal, Eu nunca tinha pensado nisso, Também né? não. Isso através de estudos comprovados, né? Ou seja, virou uma técnica conhecida e aí perdeu a É óbvio conexão. que essa técnica do distrai, pega, falando entre aspas, né, que é chamada de abordagem tática, né? Ela não pode ser descartada. Em algumas situações. Ela tem que acontecer, ela tem que existir e tem que ser praticada e treinada sempre, porque uma ferramenta complementa a outra, né? A princípio, a gente pratica a abordagem técnica, né? Para que a pessoa, por si só, né? Ela enxergue que viveu o melhor caminho. Que ela, por mais difícil que seja a situação dela, né? Por mais drástica que seja o problema que ela está passando, ela tem uma escolha que não é acabar com a vida, né? Ela está no pior momento da vida dela. Sem dúvida. Né? Então, o livre-arbítrio dela está comprometido. Então, ela não consegue enxergar outro caminho a não ser tirar a própria vida. E o quanto deve ser um lugar ali de segundos, às vezes, né? Que você tem que ter esse time de conexão com a pessoa, porque são segundos ali decisivos, né? Sim. Existem ferramentas de diálogo, né? Que a gente conversa, né? Cria um vínculo de confiança, né? E na maioria das vezes elas vêm até a gente, né? Não precisa a gente agarrar ela, retirar ela de forma espetacular, com a contenção física, né? Mas existem casos de que é necessário a contenção física. Sim. É necessário a abordagem tática. Sim. Eu estou aqui... Sempre vai ser, né? Sim. Estou aqui viajando, porque nós aqui trabalhamos com terapia, né? Com psicoterapia, né? Cada um de uma forma diferente, mas a Malu tem uma hora e meia lá para conversar com a pessoa, um mês, a pessoa procurou a Malu para fazer uma constelação familiar, no meu caso, a pessoa procurou para fazer uma psicoterapia breve, são 3 sessões, tem 1 hora cada sessão, né? Ou seja, uma coisa que partiu da pessoa. No seu caso, não, né? No seu caso, a pessoa não te chamou, você vai lá e você tem que resolver, como a Malu falou, né? Às vezes em questões de segundos, minutos, tem que convencer a pessoa, né? O que acontece? A tentativa de suicídio é uma ocorrência única na nossa corporação, porque é a única ocorrência em que o cenário, né, e a própria pessoa está contra a gente. Qualquer outra ocorrência, a pessoa, quando vê o bombeiro, ela quer ser salva. Ela levanta as mãos para o céu e diz, graças a Deus que o bombeiro chegou. O tentante não. Ele vê o bombeiro como um inimigo. A princípio, ele vê como um inimigo. Mas depois ele vai vendo, né, que ele está ali para ouvir, né, para entender. Porque ele está ali por quê? Porque ninguém ouviu ele. É isso. Porque ele mostrou sinais e ninguém percebeu. Muito profundo isso. Né? E o bombeiro, quando chega ali, o abordador, quando chega ali, e o tentante entende que o bombeiro está ali para... Está do lado dele. Está do lado dele, exatamente, está do lado dele, para poder encaminhar ele para um tratamento específico, né? Aí se torna mais fácil, né? Muito legal. E com relação ao tempo, né? Às vezes demora muito. Demora bastante. Demora muito, tipo... Tem histórico de abordagem aí de 6 horas. 6 horas. E você fica ali e não deve nem poder de não dar, porque a pessoa chegou ali, como você falou, né? Porque ela não teve atenção do mundo, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E você chegar nessas 6 horas e abaixar a guarda e não dar atenção para ele,
é um gap que se cria ali, Exato. perigoso, Exato. né? Tanto é que a gente tem técnicas que a atenção nossa é toda para ele. É. Toda para ele. Tem que ter uma conexão de Sim, olhar. tem que criar ali o vínculo. E se esse vínculo não for criado, existe a figura do auxiliar, né? Que substitui ele. Ah, entendi. Porque tem que ter uma empatia, né? Com tem, certeza. tem. Porque pode ser que não crie esse vínculo, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Então vão sempre 2. Sim, sempre 2, mais a guarnição, né? Sim, que vai toda uma gama de militares para poder atender esse tipo de ocorrência, né? Porque, principalmente local público, né? Onde tem muita gente, né? É complicado. Eu peguei uma situação, não tem muito tempo, em que a pessoa não abria nada da vida dela pessoal. Parecia que ele sabia o que eu queria. Na realidade, ele sabia o que eu queria, que quando ele me viu, ele mandou me afastar. Né? E conversando com ele, né, entrei no diálogo dele, na história dele, né, mas ele deu sinais que realmente queria acabar com a vida dele. Aí eu enxerguei esse sinal e acionei a abordagem tática. Tá. Né? Que é essa do... É isso. Acionei a que bota a cadeira, a pessoa pega, puxa. Exato. Esses vídeos que você vê na internet aí, o bombeiro saltando na pessoa, sim, assim, sim, né? É isso. Ô, Aguinaldo, e você, uma pergunta aqui de leiga, que pode ser óbvio para você, mas para mim não é, e acredito que para muita gente também não. Quando você vai até o tentante, você está usando uma roupa normal ou você está de bombeiro mesmo? De bombeiro mesmo. Ele precisa entender que eu sou do Corpo de Bombeiros. Tá. Ele precisa entender que eu sou do Corpo de Bombeiros. Tá. Isso aí pode até acontecer, né? Por exemplo, se eu estiver passando por um local, estiver acontecendo, eu estou na minha folga, sim, primeira coisa que eu vou fazer é chamar o bombeiro, quem está de serviço, né? Sim. E chegando lá, eu vou me apresentar como abordador e a gente vai trabalhar junto mesmo. Paisana. Mesmo paisana. Muito interessante. Desculpa, antes de você falar, eu só queria que você concluísse como que você chegou, que você falou que foi aluno da primeira turma. Ah, sim, fui aluno da primeira turma. Por que eu escolhi, né, abri a inscrição, fui, fiz as provas, até... o que acontece? O candidato, ele passa por uma série de exames. Qualquer um pode se candidatar. Qualquer bombeiro. Qualquer bombeiro. Qualquer bombeiro. Né? Esse curso aqui no Bombeiro do Rio de Janeiro, ele é destinado a bombeiros, né? As forças militares, todas as forças militares, da área de segurança. Né? E ele não é aberto para civis. Né? Mas eles têm o CIEB, né? Que é o Centro de Instrução e Especialidade de Bombeiros. Ele periodicamente, ele capacita tecnicamente entidades públicas. Isso é legal, hein? Por exemplo... Médicos, talvez, né? Sim. A última que eu soube foi a do CORE, né? Da Polícia Civil. Ah, que legal. Né? Foi uma turma lá fazer uma capacitação de uma semana. Né? Bacana. Até participei lá de umas oficinas práticas, né, com eles. E foi muito legal, muito bacana. Legal. Né? E aí o abordador, o candidato, né, ele passa pelo exame médico, né, convencional, né, básico, né, passa por um exame físico, né, porque ele tem que estar apto fisicamente, porque, por exemplo, se ele for para um alto de uma antena de celular ou para um alto de uma antena de energia, nem pensei ele nisso. tem que chegar lá em cima, né, Sim. ele tem que chegar lá em cima e no momento que o tentante desistir, ele tem que resgatar ele lá de cima. É verdade, o trabalho é dele, né? O trabalho é dele, né? E, obviamente, vão outros bombeiros para dar suporte. Para dar suporte, né? E se tiver outros especialistas também vão participar, né, desse desfecho. Né? E também tem uma bancada com um psicólogo, psiquiatra e uma assistente social. Você tem que passar por uma entrevista. Né? Você tem que dizer o porquê que você está ali, para que você está ali. Né? Aí, depois dessa etapa toda, aí a gente começou o curso. Né? Começou o curso. Aí você foi aluno do primeiro curso e logo depois você já começou a dar aula? Fui aluno do primeiro curso. O primeiro curso foi em 2021, o segundo foi em 2022.
né? Antes de ter a segunda turma, eu participei da É uma vez por ano, né? da capacitação desse pessoal da Polícia Civil, do pessoal do CORE, né? De uma turma lá que eles montaram, pediram, aí a gente participou lá das oficinas práticas, né? Legal. Cara, É lógico que a gente não. Você explicou aqui um pouquinho antes de a gente começar a gravar, né? Que você não vai explicar como é que é a técnica, até por motivos óbvios, né? Lógico, lógico. Mas tem um. Dentro dessa filosofia de salvar, né, a pessoa, né? Como você falou, a pessoa chega lá e não quer te ver, né? A pessoa não queria nem que você estivesse ali, Sim. né? Mas ao mesmo tempo ela quer atenção. Sim, Então, assim, pensando psicologicamente falando, na verdade, uma forma dela chamar atenção é tentar. sim. Eu acho que vocês Sim. pensam, avaliam um pouco disso também, né? Que a pessoa está ali para chamar, tá ali para chamar atenção e você tem que dar atenção para ela. Sim. Como é que vocês encaram isso? Então, isso é um dos mitos do suicídio, né? Muitas pessoas acham que passam assim, ver uma pessoa tentando tirar a vida, por exemplo, por precipitação, que é saltar de um prédio, de uma ponte, e diz a seguinte frase: "Ah lá, só quer aparecer, só quer chamar a atenção." Essa pessoa está certa e errada. Ela quer chamar a atenção? Sim. Ela quer aparecer? Não. Não quer aparecer. Ela quer chamar a atenção para um problema que ela está vivendo e que ninguém teve a capacidade ou condição, né? Ou condição de enxergar o problema que aquela pessoa está passando. Né? Porque uma coisa é você... Essa pessoa, por exemplo, que fala, quer aparecer. Essa pessoa se julga extremamente forte. Mas um problema na vida dela tem um peso para ela. O mesmo problema na vida daquele que está tentando contra a própria vida tem outro peso. É verdade. Né? As pessoas são únicas. As dores são individuais. São individuais. Né? Às vezes a gente lida bem com uma coisa e com a mesma coisa o outro colega não lida bem. Sim, né? Sim. E essa sutileza de captar essas questões pessoais, porque tem que trazer pro pessoal, né? Para o que eu estou entendendo, né? Tem que tentar trazer o máximo possível pro pessoal. Tem gente que não quer se abrir. Se for não se abre, não se abre, não se abre. Não vai ser no raciocínio lógico, é isso que eu estou tentando trazer, né? Vai ser no emocional, não é isso? Sim. A gente busca... A ideia é buscar fatores positivos na vida daquela pessoa. Boa. Mas essa pessoa precisa se abrir minimamente, né? Né? E também nem todo mundo tá... Eu imagino, né? Que algumas pessoas, para chegar nesse lugar, às vezes já tomaram muito remédio ou usaram algum tipo de aditivo que fez ela chegar ali. Né? Aí também isso também é uma outra variável, né? Sim, tem muitas variáveis. Imagina. Né? Como a perda de pessoa da família, né? Alcoolismo. Droga mesmo, né? Exato, droga. Muita gente drogada deve chegar para... Não tá na sua consciência plena, né? Não tá. A maioria não tá, né? A maioria... É verdade. Não tá, não tá mesmo. É verdade. Porque se tivesse ali pleno mesmo, saudável, mentalmente, pleno, eu não estaria ali. Não estaria nem tentando, né? Não estaria. Porque ele ia enxergar com clareza, né, a solução do problema dele. Poderia ser difícil, né? Mas não estaria ali, com certeza. E é engraçado que eu imagino que vocês devem passar por situações onde a pessoa olha para vocês e fala assim, você não sabe o que eu estou sentindo. Você não sabe o que eu estou passando. Né? Acho que é a primeira frase que devem falar para você, né? A gente não deve, né, levar questões pessoais para o local de socorro. Né? E quando a pessoa fala para a gente que a gente não entende o que ela está passando, e realmente a gente não entende, mas a gente pode dizer que a gente pode chegar e perguntar para ela, poxa, você pode me explicar o que você está passando? Porque eu não tenho ideia do que você está passando. Sei que você está passando um momento de grande aflição, mas me ajuda a entender o que você está passando. Né? Legal. Eu queria, assim, porque quando a gente está aqui no dia a dia, as nossas decisões são muito racionais, né? Sim. Você vai... Às vezes nem tanto, né? Porque você vai olhar o Waze, não vou seguir o Waze não, vou pegar a esquerda, aí você vai se ferrar, né? Mas brincando aqui sobre o tema de caminho na nossa vida, né? Para a pessoa chegar nesse caminho de tentar um suicídio, como você falou, né? Porque ela não vê mais saída nenhuma, né? Ela não enxerga. Ela não vê mais saída nenhuma. E aí você tá ali como um terapeuta, afinal de contas é isso, né? Como um psicoterapeuta, mostrando para ele em alguns minutos, olha só, vale a pena viver. Sim. Não dá para você ser racional, do tipo, olha, viver é bom porque você tem família, porque nesse caminho, você falou que vai para a parte pessoal da pessoa, mas nesse caminho do racional,
Você já viu alguém abordar nesse caminho também dar certo ou não? Tem que apelar mais para escutar ele? É mais ouvir. Mais Porque ouvir. uma das primeiras frases que a gente fala para ele é que eu tô aqui para te ouvir. O tempo que você quiser é seu. Não tenho pressa de sair daqui. E meu tempo aqui é exclusivo seu, para você fazer com ele o que você quiser. E eu tô aqui por você, para você. Sua vida é importante. Poxa, Entendeu? legal. Tem que mostrar isso tudo para ele. Eu fico imaginando, né, nós como terapeutas, né, e você como bombeiro, às vezes a gente atende, né, vou falar de mim pessoalmente, né, às vezes a gente, claro que a gente também temos nossas técnicas de não nos envolvermos nas questões, né, de quem atendemos, mas às vezes temos dias mais difíceis, né, de algumas questões que capturam a gente naquele atendimento e que a gente de alguma forma revisita isso, né, quando chega em casa ou quando vai dormir ou no dia seguinte. Eu fico imaginando um final de dia seu. Imagina, você passou por uma abordagem, às vezes ficou 6 horas ali com aquela pessoa, né? Você vai criando ali um vínculo, você vai se envolvendo com a história da pessoa. Às vezes tem sucesso, eu imagino que às vezes não. Não sei como é que é isso também. Mas imagina o final do dia, né? Como que é isso para você no final do dia, assim, olhar? Claro que eu sei que você olha com muito respeito e que você deu o seu melhor, independente do resultado, mas o quanto isso não te envolve, assim, pessoalmente. É difícil não levar, né, trabalho para casa, né? É difícil não chegar em casa e deitar do lado da esposa e conversar, porque é uma troca, né? Ela tem o trabalho dela, ela trabalha em colégio, e a gente tem que ser um bom ouvinte, né? E a gente também precisa conversar também, né? A gente aprende a não se envolver, né, de forma mais contundente quando o evento se encerra, né? Porque a gente entrega o paciente ali para os cuidados da saúde, né? E acabou ali. Para a gente acabou ali. Não tem que pegar telefone, não tem que ver como é que ela está depois. Isso é um mecanismo... Independente do fim, né? Independente do fim. Isso é um mecanismo de defesa nosso. Porque senão ninguém aguenta. Com certeza. É. Com certeza. É ensinado para a gente também, a gente tem, nesse curso, tem a parte psicológica também, e é ensinado para a gente que a gente não deve ser forte o tempo todo, né? A gente tem que tirar aquele estigma de herói, de super-herói, que a gente não é a prova de fogo, a prova de água, a prova de gelo, a prova de nada, né? Que a gente é feito de carne, osso Somos e nervo. seres humanos imperfeitos. Isso aí, que a gente não deve ser forte o tempo todo. Mas, e quando tiver só você ali? E quando a carga da responsabilidade pesar sobre os seus ombros? Você é o especialista, você está ali. Os demais membros da guarnição estão, né? Essa doutrina é nova, está se caminhando. Só que as ocorrências já não dão pausa para ter todo mundo se formar, elas estão acontecendo a todo momento, né? Por dia, a gente pega aproximadamente, no Rio de Janeiro inteiro, 10 a 12, 10, 12, 15 tentativas por dia. É mesmo? Isso aquelas que a gente toma conhecimento, né? Sim, porque lógico. às vezes tem óbitos que depende de perícia para saber se foi suicídio ou não, se foi crime, né? E o que acontece? A gente vai ter que conviver com isso. Tem que conviver. Sim. Uns procuram até terapia, religião, apego na religião, né? Sim. Importante. Apego na família, tudo é importante, né? Todo o suporte que te cerca socialmente é importante, né? Sim. Aquele fato de você criar memórias boas com a sua família, tudo ajuda. Até porque vai ter um próximo, né? Como você falou, de 10 a 12 por dia, né? Você tem que estar bem pro próximo, né? Sim. Você sim, carregar, sim. que às vezes o tentante pode ter... Como é que você fala quando o tentante tem sucesso, é isso? Quando ele comete o suicídio, né? Aham. Isso é uma outra questão muito importante também, porque ele tem que entender que não foi culpa dele. Não foi culpa dele. Sim. Porque já houve casos. Você chegar no local, a pessoa viu e cometeu suicídio. No momento de chegar. E depois da abordagem, também existem casos que se aborda, conversa e ainda assim a pessoa... Olha, desde quando... Eu nunca vi, nesses 34 anos de serviço, mesmo com a abordagem como era feito antigamente, eu nunca vi, depois de uma conversa ou depois de
de uma contenção física alguém cometer suicídio, não. Ah, que bom. Nunca. Quando comete é quando é o impulso de viu, foi, né? Exato, exato. A pessoa já está, de repente, convencida, né? Ela não quer escutar ninguém. Ela, né? na verdade, ela não quer morrer, ela não quer tirar a vida dela. Ela quer uma solução para o Ela quer problema acabar dela. com a dor Ela dela, dói né? tanto que ela não enxerga outra possibilidade a não ser a tirar a vida. Ela quer acabar com a dor dela, né? Exatamente, quer acabar com a dor. Posso te fazer uma pergunta, curiosidade, que eu estou Pode. olhando para essa bandeira está me olhando. É linda, por sinal, essa cor maravilhosa. E eu acho que não é amarelo à toa, e não tem o setembro amarelo agora, né? À toa. E eu vi que tem um nome, que é Mayra. Maíra. Maíra. Maíra é o nome da minha filha. O que aconteceu? Por que eu fui fazer esse curso? Em 2018, vamos entrar naquela história de que nada acontece por acaso, né? Em 2018, eu estava com 29 anos de serviço, eu era subtenente, né? Vai entender melhor. É um cargo abaixo de segundo tenente, depois veio primeiro tenente. Então, eu era subtenente, estava com 29 anos de serviço, né? E eu estava esperando abrir a prova para oficial, né? Não abriu, né? Eu completei a idade limite, que era de 50 anos, eu estava com 51. Aí conversei com a minha esposa, ó, meu tempo acabou no Corpo de Bombeiros. Vou só esperar setembro chegar para poder completar o tempo, né? E vou pedir minha reserva, porque não tem mais nada, né? Botei na minha cabeça ali, não tem mais nada. Fui amadurecendo a ideia, né? De me aposentar. Cumpri meu papel. Cumpri meu papel ali, não abriu a prova, queria ser oficial, não vai dar, né? Vamos embora, vamos tocar o barco. Beleza. Só que é engraçado, né? Desde quando inventaram o calendário, agosto vem antes de setembro. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Aí publicou, né, a prova para oficial, né? E lá funciona assim, nas corporações militares funciona assim, né? Tem vagas para quem faz a prova, né? E vagas para quem é indicado por antiguidade. No meu caso, eu fui indicado por antiguidade, o meu nomezinho estava lá. Aí eu, parou. Mudou Cancela. Não vou mais me aposentar. Mudou tudo. A princípio eu achei que estava errado, porque eu já estava com 51 anos, né? Tem uma coisa errada. Aí veio aquela pulguinha atrás do orelha, tem alguma coisa errada. Deixa eu ler esse edital aqui mais uma vez. Aí estava lá escrito num item que o candidato tinha que ter 50 anos até 1º de janeiro do ano do início do curso. O curso ia começar em dezembro. Em janeiro daquele ano, eu tinha 50, eu fiz 51 em fevereiro. Caramba, bem no limite mesmo. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Por acaso? Não. Nada por acaso. Então, eu fui fazer esse curso. Esse curso durou 11 meses, né? E é o curso profissional que você aprende a comandar, né, as operações, né? E no final do curso teve um exercício chamado ROAD, Rotina Operacional de Longa Duração, que consiste em 8 oficinas de ocorrências de bombeiro, né? E você tem 3 horas, durante 24 horas, você tem 3 horas para resolver, você e sua equipe, resolver as oficinas, né? As equipes são separadas, né? Elas ficam em barracas num campo de futebol, né? Elas ficam isoladas, elas não se comunicam entre si para não trocar informações, né? E as ocorrências acontecem, tem um apito e você vai, né? Aí eles montam todo o cenário lá próximo da realidade, né? Colisão de veículo, desabamento, né? Vazamento de produto químico, né? Resgate de operário em altura, né? E isso, né? É como se você tivesse de serviço no quartel e entrasse 8 ocorrências que você tinha que atuar e resolver. No mesmo dia. No mesmo dia. Aí você recebe um script no início, né? De todas as ocorrências que você vai atender, o horário, tudo bonitinho. A nossa última era tentativa de suicídio, que ia começar às 5h30 da manhã. Caramba. Né? Aí eu era o comandante de operações. Né? Era o comandante de operações. Eu, tá tranquilo. Vou escolher o abordador. A gente tinha tido uma aula, né, durante o curso, né? Uma aula, foi até o subtenente Cairus que ministrou essa aula. E no meio dessa aula, eu saí. Eu não aguentei ficar, depois eu vou explicar por quê. Saí, voltei no final da aula. Bom, aí nesse dia
de manhã, aí fomos fazer um briefing, né, com a equipe, né? Aí nos encontramos, aí os outros 4 componentes da equipe chegaram para mim e falaram, poxa, a gente estava conversando aqui, a gente queria que você fosse o abordador. Pô, mas não pode, está no script que eu sou o comandante de socorro, porque a gente vai nas ocorrências, vai revezando as funções, né? Justamente para poder treinar ali o comando da operação, né? Aí eu, por que vocês querem que eu seja o abordador? Ah, porque você é um cara que fala bem, tem mais desenvoltura, tem mais experiência, né? Só que eles não sabiam que há 9 anos atrás minha filha de 16 anos, a Maíra, tinha cometido suicídio. Né? Eles não sabiam de nada. Aí eu pedi para eles aguardarem, né? E falei com eles, pô, vou ali na barraca, dar só uma olhada mais no celular, lá no procedimento operacional padrão, que eu só olhei a parte de comandante de operações, não olhei a parte de abordador. Né? E a única aula que eu tinha assistido, eu tinha saído na metade. Justamente porque você não tinha dado conta por conta da sua história. Caramba. Exatamente. Aí eu cheguei, fui lá fui olhar nada, não fui olhar procedimento nenhum. Eu fui questionar Deus pela primeira vez na minha vida. Aí eu perguntei assim para ele, o que o senhor quer de mim? Perguntei para ele, por que o senhor me trouxe até aqui? Tem um propósito, né? Com certeza. Com certeza. É. Ele não montou tudo aquilo ali para eu estar ali e dizer não. É. Eu poderia ter dito não? Poderia chegar para a organização, pessoal, para mim não dá. Depois eu explico o motivo para vocês. Vocês vão entender, eu tenho certeza, mas para mim não dá. Poderia. Né? Mas eu escolhi aceitar. Vamos lá. Isso era um exercício teórico, né? Assim, não tinha nada... Era um exercício prático. Sim, mas... Né? Assim, tinha um cenário... Mas não era... Era hipotético. Era prática. Não, era hipotético. Tinha lá um bombeiro, né? Fazendo as vezes de tentante, né? Que era o Cairuz, um dos percussores aqui no Rio de Janeiro. E é muito real. Eles montam um cenário muito real. Muito real mesmo. Depois, em off, eu vou mostrar umas imagens para vocês. E faço até um convite aqui de antemão de assistir lá uma oficina dessas. Ah, que legal. Poxa, legal. É aberto? Não é aberto. Ah, não. Mas é a gente pode ir, aberto. então? Vocês Opa! podem. Eu vou Legal. ver lá quando tiver Legal, uma instrução legal. lá, levar vocês Que para... bom. Vai agregar muito ao nosso dia a dia. Pô, é muito bacana. E hoje em dia tem atores que participam lá também. Para dar mais realismo, né? Para dar mais realismo ainda. Aí ele estava lá, sentado, com um botijão de gás no meio das pernas. O botijão de gás, para o meu desespero, tinha gás. Isso era 5 e pouca da manhã, né? Aí ele... Tipo, com gás vazando, assim, ou algo do gênero? Sim, ele abria e fechava toda hora, fazia o barulho do gás vazando e riscava um isqueiro. Nossa, Riscava mesmo. Né? Aí eu abri a porta, comecei a conversar com ele, ele me olhou assim, arregalou o olho. Aí, num determinado... Isso aí já tinha passado, acho que mais de 1 hora de conversa. Aí, num determinado momento, ele me revelou por que ele estava tentando cometer suicídio. Ele disse que estava num acidente, ele sofreu um acidente de carro, ele e a família dele, né? E todos eles morreram, né? E só sobrou ele. E ele se culpava pela morte deles. Aí eu cheguei para ele, aí ele falou assim para mim, você não entende o que eu estou passando. Aí acabou o simulado. Que é a frase clássica, né? Porra. Aí eu cheguei para ele, eu entendo, foi um erro que eu cometi, né? Que você trouxe pro Que pessoal, né? eu levei uma situação pessoal minha para o cenário, não se deve fazer isso. Aí eu cheguei para ele e falei, eu entendo perfeitamente o que você está passando. Ele, como é que você entende o que eu estou falando? Aí eu contei, né, a história. Aí ele começou a chorar. Caraca. Eu comecei a chorar, o fiscal, que era o capitão Fábio Ferreira, começou a chorar também. Os outros componentes da equipe começaram a chorar também. Porque ninguém sabia. Ninguém sabia de nada, né? Aí teve um colega, vem cá, tu inventou essa história? Quisera eu ter inventado. Mas a gente não pode mentir, né? Sim. Esqueceram que a gente não pode mentir? Então, aí daí em diante, quando abriu, eu senti vontade de fazer esse curso, e quando abriu, eu não hesitei. Lógico, né? Depois dessa não tem como, né? Não hesitei.
acho que Deus montou aquele cenário ali para mim, para minha cura, né? Poxa, E para você curar outras pessoas através da sua dor. Exatamente. Principalmente por isso. instrumento, né? Instrumento. Porque assim, eu acredito, eu até fiz um post dia desse sobre sincronicidade na vida, né? É muita sincronicidade, né, É Guilherme? muita coisa. Cara, Não pode ser você, coisa 23 anos, ia fechar lá, folha dirigida, você foi e conseguiu. Depois você se aposentar, foi lá, tinha uma brecha, você conseguiu. Aí depois o exercício, cara, é muita sincronicidade, não dá pra dizer que é aleatório, né? E tudo na base do sacrifício. Por exemplo, esse curso profissional que eu fiz, eu precisava fazer uma cirurgia. Aí eu fui no médico, doutor, e aí? Tem que fazer o curso. O curso é a última chance da minha vida. Ele, ou você opera, ou você faz o curso. Você que escolhe. Aí eu falei, se eu acha que dá para eu fazer o curso e operar depois, ó, tua situação vai agravar. Mas vou te passar uns procedimentos aqui, tu vai pro sofrimento. E foi sofrimento. Foi sofrimento o tempo todo. Né? Eram muitas dores e tal, mas aí depois do curso eu operei e ficou tudo bem, graças a Deus. Entendi. Né? Mas foi difícil. Para entrar nesse curso também foi difícil. Eu estava ainda estou um pouquinho acima do peso, estou lutando contra isso, mas no teste físico, o primeiro teste eu fiquei reprovado. Né? Aí tem uma segunda tentativa, uma semana depois. Aí na segunda tentativa foi engraçado, mas foi terrível. Na segunda tentativa fui eu e mais um candidato fazer a prova. Esse outro candidato tinha faltado no primeiro dia, porque ele estava de serviço, aí ele foi no segundo dia. Era o Tenente Branco. Estou devendo essa história a ele, porque no podcast que eu fiz com o Alan, ele cobrou essa história. Poxa, Tá aí, Tenente Branco, Aí é tá aí, ó. oportunidade. Eu vou contar aí. Aí eu tinha que correr 2.400 metros no determinado tempo. Né? Tava um tempo chuvoso. Famoso TAF. Tava o famoso TAF, né? E eu tinha que fazer... Eu fiz lá as abdominais, fiz a barra, né? A flexão de braço, né? E, por último, a corrida. Então, pelos cálculos que eu fiz, eu tinha que fazer a corrida em 18 minutos, né? Aí, então, estava um tempo meio chuvoso, a corrida foi transferida do campo de futebol, né, para a pista de corrida mesmo, para em torno do quartel, que era asfalto, era tranquilo, não ia causar nenhum acidente. E eu tinha que dar 3 voltas, né? Aí, pô, apitou, dei a primeira volta, eu fiz a primeira volta eu tinha que fazer cada volta em 6 minutos. Fiz a primeira volta em 5 minutos e 15. Opa, boa. Maneiro, tem lastro. Tô bem. Aí começou a chover um pouquinho, de levinho, né? Pô, beleza, maneiro, tá um clima agradável. Aí continuei a segunda volta. Na metade da segunda volta, deu uma vontade de fazer xixi. Sério? Ainda bem que foi xixi, né? Ainda bem. Aí tava chovendo, apertou um pouquinho, deu aquela vontade. Eu pensei, botei assim, piloto de Fórmula 1 faz xixi no macacão, por que eu não posso fazer? Tá certo, é isso aí. Vambora, né? Vambora, e foi. Aí foi, segunda volta. Aí na terceira volta, como se não bastasse, na última reta, deu uma fisgada na parte anterior da coxa. Caramba. Aí nisso, o Tenente Branco, né, na segunda volta, ele já estava servindo de coelho para mim na frente. Ele já tinha completado a dele e foi servir de coelho para mim na minha frente, puxando, batendo palma, cantando música e vambora. Tamo indo, tô bem. Aí quando chegou na última reta, lá vendo lá o reloginho, lá já no fundo. Caramba. Aí deu uma fisgada na parte posterior da coxa. Aí eu fui quicando. Já viu aquelas imagens maratonistas quando chega lá, tudo foi essa, né? Foi essa imagem. Caramba. Ainda consegui baixar o tempo. Aí, porra, maravilha. Aí foi. Aí veio o exame... Aí depois disso veio o exame, o peculiar, né? Que foi que tinha que escalar uma parede até o primeiro andar, tranquilo. Teve que atravessar um trilho também, tranquilo também. E é a parte do peculiar que foi mais demorada um pouquinho, porque foi a entrevista, né? Com os profissionais de saúde mental. Você está, de fato, apto, né? Exatamente. É isso, né? Aí, enquanto uns colegas demoravam 10, 15 minutos, eu demorei 1 hora. Porque a primeira pergunta que me fizeram, por que você está aqui? E até porque sabia da sua história, né? Não, a psicóloga sabia. Sabia. Mas as outras 2 não sabiam. Então, ela deixou as 2 conduzirem a entrevista. Tá. E ela ficou quietinha.
Entendi. Aí me perguntaram por quê, eu expliquei por quê. E aí foram em cima, né? Aí foi. Aí, exatamente. Aí começou o curso, né? Aí toda turma tem um nome, né? O pessoal faz sempre uma homenagem a um bombeiro, uma pessoa, uma personalidade pública, alguém que tem a ver com, né, com a situação. Aí o pessoal foi lá pro quadro, nem passava pela minha cabeça de oferecer algum nome, nem passava pela minha cabeça de oferecer o nome dela, né, nem de sugerir nome nenhum. Aí o pessoal foi lá, aí começaram a botar lá no quadro para fazer uma votação, né? Aí veio novamente o 32, o branco, o tenente branco. Saiu lá do outro lado da sala, onde ele sentava, veio até mim. O 33 é o meu número de abordador, né? O 33. O que você acha de eu sugerir o nome da sua filha para o nome da turma? Aí eu só... Como é que eu respondi? Não respondi, né? É lógico. Não respondi, só olhei para ele. Aí ele já fez a leitura, né? Aí ele foi lá, aí ele falou lá na frente, o pessoal, acabou a votação. Unânime, né? Acabou a votação. Aí fizeram um totem lá, tá lá até hoje, muito bacana. Legal. Aí confeccionamos essa bandeira. Caramba, que incrível o quanto deve ser profunda essa sua ligação. Talvez não por acaso que você está se destacando cada vez mais nesse trabalho, né? E não por acaso você está aqui no podcast falando sobre isso. O quanto que você viveu isso, né? O quanto isso é a sua verdade. Porque, claro que a gente não pode passar por... né, um bombeiro não tem como entender todas as dores de todo mundo que passa ali nas ocorrências. Exato. Mas o quanto isso é algo muito presente dentro do seu coração, dentro da sua história, né? E o quanto isso te humaniza e te conecta com a pessoa que está ali. Sim. Né? E isso é muito profundo. A gente sempre fala isso sobre a nossa verdade, né? Como é que eu vou trabalhar com uma coisa ou que eu não vivi, ou que eu não olho para isso na minha vida, né? O quanto tem essa conexão e esse destaque, né? É porque por mais que outras pessoas treinem, a sua história é inspiracional, né? Assim, eu sei que foi uma história dolorida. Sim. E eu acho que a gente fala isso, né? O ser humano só se transforma na dor, né? Sim. Ninguém, eu brinco que, né? Não existe um anfíbio do nada, né? Acabou a água, né? E aí o peixe teve que aprender a virar anfíbio, né? Então, foi um pouco disso, né? Acho que essa sua dor transformou e faz com que outras pessoas agora consigam ter acesso a esse tipo de informação, né? Como estão tendo aqui agora, né? Eu acho que é muito legal. Fico bem feliz de você estar aqui com a gente. Eu sempre botei na minha cabeça, né? E eu sempre falo isso como verdade para as pessoas, que a vida é feita a todo momento de escolhas, né? A escolha que eu fiz lá atrás me trouxe daqui, né? Outro dia eu parei para pensar, para refletir, caramba, se eu tivesse escolhido diferente, como teria sido? Não consigo imaginar como teria sido. Sim. Sinceramente, não consigo. Porque coisas extraordinárias vêm acontecendo de lá para cá. E o quanto isso te deu força, né? Essa dor foi transformada em força, né? Sim. Ainda dói, mas te dá muita força também. Sim, claro. Isso é muito legal. Isso legal. É muito verdadeiro, né? A vida é viva, né? O tempo todo a gente tem essa opção, né, de escolher e se ressignificando e buscando essa nossa força. E aí, nessa linha, a gente está, infelizmente, chegando no final do nosso... Caramba, passa muito rápido, eu sempre falo isso. Mas é sempre muito gostoso a troca. E foi bem diferente hoje, pessoal, justamente porque o nosso produtor trouxe aqui o tema, a gente achou legal, é um tema polêmico. Sim. E aí, até por causa disso, eu e a Malu falar sobre esse tema não faz sentido aqui, mas você que vivencia isso no seu dia a dia já há bastante tempo, se você puder dar um recado ali naquela câmera ali para as pessoas que estão nos assistindo, você como abordador, o que você pode falar para as pessoas? Eu gostei daquela sua frase de viver o melhor caminho, né? Mas sim, o que você pode falar para a galera ali? Mas o recado que eu deixo é que, por pior que sejam as circunstâncias, por pior que seja o problema que está acontecendo na sua vida, ele tem solução. Embora você não enxergue, ele tem solução sim. Quem acha que é muito difícil a pessoa se diagnosticar, né? Mas se você tiver um amigo, um colega que olhe para o lado, né? Olhe para você, olho no olho, e consiga enxergar alguma coisa, né? Que ele sinalize e aceite o que ele está falando. Né? Porque viver sempre vai ser o melhor caminho. Sempre vai ser. Independente das circunstâncias, viver sempre será o melhor caminho.
É isso aí. Muito bom. E o quanto saúde mental é um tema tão importante, né? Muito. Então eu sempre falo, procure ajuda. Pra não chegar Não aí, é né? frescura, não, Não, é. não é. É sério, É muito procure sério. ajuda. Muito Pra não né? chegar aí, né? Porque chega aí, né? Quando chega aí, você tem que apagar literalmente um incêndio, né? Sim. É um incêndio sim, que você não quer apagar ali, né? Verdade. Que a pessoa não quer que apague, né? Não, Tem não essa. quer. Não quer. Então ficamos aqui com essa frase, com essa mensagem, né? Viver sempre é o melhor linda caminho. e Viver Muito sempre é o legal. melhor quanto caminho. Muito que legal. viver é o melhor caminho. Muito obrigada, Aguinaldo, pela sua contribuição aqui, por abordar esse assunto tão delicado, sério, né, doloroso, mas que tem muita força e que, infelizmente, como você falou, isso existe, né? E o dia a dia, como você vive na corporação, quanto isso é real. Então, muito importante você trazer isso aqui com tanta clareza, com tanta técnica, mostrando que é possível, sim, né, outros caminhos e que ainda assim, se alguém, né, presenciar alguma situação dessa, né, que procure o bombeiro, né, e que ainda não chegou nesse lugar, esperamos que não cheguem, né? Certo. Procure ajuda, Bem, né? Procure um profissional, porque a saúde mental não é brincadeira. Não, não é. Não é brincadeira. Que não deixa o trabalho só pra você, né? A gente também tem que ajudar as pessoas a não chegarem até você. Né? Exato. Acho que esse é o Exato. recado aqui principal. É. Muito obrigado. Muito bom. Ficamos por aqui com mais um Complemento Podcast, desejando saúde e paz mental. E se você passou por alguma situação que tem algum amigo seu que parece que está nesse caminho de ser um tentante, alerte, ajude, né? E, nos últimos casos, procure bombeiro. Isso, procure ajuda, porque é muito importante. É isso aí. Gente, um beijo. Até a próxima. Fiquem bem.